great to be with you. É muito bom estar convosco. And I've been at the Fiel conference about 5 or 6 times in Brazil, but this is my first time in Portugal. E já estive 5 ou 6 vezes na Conferência Fiel no Brasil, mas em Portugal esta é a minha primeira vez. And so far my wife and I are saying to each other, E até agora eu e a minha esposa estamos a dizer um para o outro: the people in Portugal are just as warm and kind as the people in Brazil. que as pessoas aqui em Portugal são tão acolhedoras como as pessoas no Brasil. So we're looking forward to being with you for the next 3 days. E então estamos muito alegres com esta possibilidade de estar convosco ao longo dos próximos dias. And I want to just say a word about where we're going in my 4 talks. E eu gostaria apenas de vos dar um enquadramento de onde iremos estar a passar ao longo destas 4 sessões. We're starting out tonight by talking about the church cherished. E hoje iremos começar por falar acerca da forma como devemos acarinhar a igreja, From Matthew 16. a partir de uma passagem em Mateus no capítulo 16. Then we're going tomorrow morning to the church purchased. Depois iremos amanhã, da parte da manhã, estar a falar acerca da igreja que foi comprada, adquirida. From Matthew 27. Mateus 27. And then we're going on Wednesday night to the church preserved. E na quarta-feira à noite estaremos a falar acerca da forma como a igreja é para ser preservada, Through the office bearing of the Lord Jesus Christ. através do ofício do Senhor Jesus Cristo, In Luke 22. em Lucas 22. And then we want to end on Thursday morning with the church married. E na quinta-feira de manhã iremos finalizar este ciclo com um tema sobre a igreja com a qual casaremos, a noiva. And then we'll focus on the beauty and the glory of the church united to Jesus in utopian marriage. Acerca da beleza, da grandiosidade do casamento de Cristo com a sua, este casamento utópico com a sua igreja. In Revelation 19. E aí estaremos a olhar mais cuidadamente em Apocalipse 19. So let's pray together. Então vamos orar. Great God of heaven, Senhor, grandioso Deus dos céus, we ask thy special benediction upon these addresses about thy bride, the church. pedimos-te a tua bênção muito especial acerca destas sessões em que falaremos da tua noiva, a igreja. And by the end of this conference, may we love the church more because she is thy bride. E por ela ser a tua noiva, que cheguemos ao final desta conferência amando mais e mais a tua igreja. And may we see the great price that thou hast paid to purchase her, E também que possamos ficar mais atentos para o grande preço que foi pago por ela. and to preserve her, E que possamos estar mais dispostos a preservar. and to be married to her forever. E também para estar casados com ela para sempre. And that especially the pastors among us Especialmente abençoa os pastores que estão entre nós. may manifest that love for the church to their own people. Que eles possam manifestar esse amor pela tua igreja perante as suas congregações. That love that we shall hear about tonight. Esse amor que vamos ouvir mais acerca esta noite. So bless this conference and bless these addresses Abençoa esta conferência e todas estas sessões in a Christ-centered way numa forma cristocêntrica to the well-being of thy church. para o bem-estar da tua igreja. We pray in Jesus' name. E oramos no Amen. nome de Jesus. Amém. Well, how important is the church to you? Bom, queria começar com uma pergunta. Quão importante é para vós, para cada um de vós, a igreja? And how important should the church be to the individual Christian? E quão importante ela deve ser para cada crente individual? Well, that question has been answered in several different ways. Bom, essa questão já foi respondida de diferentes formas. At one end of the spectrum, Num dos lados do espectro, there is the clericalism and the absolutism of the Roman Catholic Church, vemos ou está o clericalismo, o absolutismo da Igreja Católica Romana, which through its hierarchy of the Pope and the bishops and the priests que através de toda a sua hierarquia, o Papa, os bispos, os padres, claims to wield total power over the individual believer. ela reclama e exerce como que um poder absoluto sobre os seus crentes, os seus fiéis. At the other end of the spectrum is the individualism and subjectivism of modern evangelicalism. E no outro lado, oposto deste espectro, temos o subjetivismo e o individualismo do evangelicalismo, where the church is kind of looked on suspiciously as
organized religion. onde de algumas formas chegamos a ver que a igreja é olhada de forma suspeita como uma religião organizada. Like a lady said to me on an airplane recently, Recentemente tinha uma senhora num avião perto de mim e ela disse-me algo. I'm a strong Christian, Eu sou uma cristã forte, but I don't need the church. mas eu não preciso bem da igreja. I just need God, the Bible, and me. Apenas preciso de Deus, a Bíblia e eu. And as a result, the church has little respect. E, como resultado, a igreja recebe pouca consideração And even less loyalty E ainda- from her members than in a former age. e ainda menos lealdade por parte dos seus membros do que em tempos mais antigos. And the church finds herself today competing with all kinds of so-called Christian organizations. E então a igreja ela hoje encontra-se de alguma forma competindo com todos os tipos de organizações ditas cristãs. And so the church becomes like a revolving door. E então a igreja de alguma forma ela torna-se como que uma porta giratória People are walking out as fast as they're walking in. e as pessoas estão a sair dela tão depressa como entram nela. And if they don't like a particular preacher for a little while, E, por exemplo, se durante um determinado período elas deixam de gostar de um pregador em específico, they just go to another church. apenas mudam e vão até outra igreja. Or they skip church altogether. Ou apenas deixam de participar nas reuniões da igreja, de todo. Well, both of these extremes are unbiblical views. Agora, quer um, quer outro destes extremos são visões não bíblicas. The Reformers and the Puritans had a high regard for the church. Os reformadores e os puritanos tinham em grande consideração a igreja, Without allowing the church to dominate your every thought. sem que deixemos que a igreja possa como que controlar cada um dos nossos pensamentos. John Calvin, for example, said we should cherish the church. João Calvino, por exemplo, ele dizia que nós devíamos amar, acarinhar a igreja. In fact, he said if we don't count the church higher than any other institution on earth, Na verdade, ele dizia que se não contássemos a igreja ou não a considerássemos como mais elevada do que qualquer outra instituição no mundo, we are not worthy to be counted among her members. então não seríamos achados dignos de ser contados entre os seus membros. In fact, Calvin approvingly quoted Augustine Na verdade, Calvino, ele, de uma forma aprovadora, citou Agostinho, when he said, he cannot have God for his father who refuses to have the church for his mother. que alguém não pode ter Deus como pai se recusa ter a igreja como a sua mãe. So the church is essential for spiritual nourishment, Então, a igreja ela é essencial para que haja nutrição espiritual for spiritual maturation, e também para que haja maturidade and for espiritual. promoting spiritual piety. E também para promover a piedade espiritual. And so Calvin warns us, on the one side, to avoid a church that is an absolute authority, Então, por um lado, Calvino nos adverte para que evitemos uma igreja que queira exercer uma autoridade absoluta, but also the attitude of being indifferent to the church. mas também quanto à nossa total indiferença perante ela. And he condemns what is so common today of having a lower view of the church of Jesus Christ. E condena aquilo que hoje em dia, infelizmente, é tão comum, de termos como que olharmos de forma trivial para a igreja. Calvin says, we need to understand the words of Jesus. Então, Calvino, ele diz que é fundamental que entendamos as palavras do Senhor Jesus. When he says, upon this rock, Quando ele diz que sobre esta pedra I will build my church. edificarei a minha igreja. And those are the words we want to look at with you this evening. E esta noite são precisamente essas as palavras às quais eu quero dar ênfase e vamos estar a olhar mais em So, particular. if you turn with me to Matthew 16, Então, se pudermos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, we'll read verses 13 through 20. vamos ler dos 13 versículos through 13 até ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. So I want to focus with you just on these words in verse 18. Então eu gostaria que nos focássemos em particular apenas nestas palavras do versículo 18. Upon this rock I will build my church. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. And under the theme of how should we love and cherish the church, E então, tendo em conta este tema principal de como nós devemos amar, acarinhar a igreja, I want to talk about three things. eu queria que falássemos acerca de três coisas. First, loving the church's status. Então, em primeiro lugar, que devemos amar, acarinhar o estado, a condição da igreja, My church. a minha igreja. Second, loving the church's substance. Em segundo, também apreciar, amar, acarinhar a substância da igreja, Upon this rock. sobre esta rocha. And third, loving the church's success. E em terceiro lugar, amarmos o sucesso da igreja. I will build. Eu irei construir. Let's look then first at the church's status. Vamos então começar por olhar ao estado, à condição da igreja. In Matthew 16, verse 18, No versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus is speaking about the church as the epicenter of his vision. Jesus está a falar da igreja como sendo o epicentro da sua visão. There's a programmatic ring about the words he uses. E há como que aqui um círculo programático em relação às palavras que ele utiliza. He doesn't just say, well, Peter, by the way, I'm planning on trying to build my church. Ele não diz, Pedro, eu estou a tentar, vou ver se consigo construir e edificar a minha igreja. But he tells Peter with certainty, I'm going to build my church. Mas antes ele lhe diz, com certeza, com autoridade, eu vou edificar a minha igreja. It's as if he says this to Peter. E então é como se ele dissesse isto a Pedro. Peter, you have recognized my true identity as the Son of God. Pedro, tu reconheceste a minha verdadeira identidade como filho de Deus, You have called me by my right name. chamaste-me pelo meu nome correto, And I want you to understand what lies at the heart of my ministry. e eu quero que tu entendas verdadeiramente o que jaz no coração do meu ministério. The reason I came into this world, Peter, A razão, Pedro, pela qual eu vim a este mundo as the Christ, como o Cristo, is that so by my spirit anointed ministry, é que, pelo meu ministério ungido pelo Espírito Santo, I might bring into this world a church that belongs to me. eu possa trazer a este mundo uma igreja que me pertence. And Jesus used here the word ecclesia E então aqui Jesus utiliza a palavra grega eclésia to describe his church. para descrever a sua igreja. And the only other place in the New Testament that word is used is 2 chapters later in Matthew. E o único outro local onde vemos na Bíblia, em toda a Bíblia, a utilização desta palavra é 2 capítulos mais à frente, em Mateus 18. But this term is used throughout the Septuagint, Mas no caso da Septuaginta, este termo é utilizado várias vezes. which is a Greek translation of the Old Testament, Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento. to translate the Hebrew word kahal. E essa designação ela é utilizada para traduzir a palavra hebraica kahal, Which describes the congregation of God's chosen and privileged people, Israel. que descreve a congregação ou a assembleia daquele povo escolhido, privilegiado de Deus, que era Israel. As God's ecclesia, Então, como a eclésia de Deus, Israel is called to know God, Israel é chamado a conhecer a Deus, to love God, amar a Deus and to serve God. e servi-lo. And so there are several aspects between God's calling of Old Testament Israel Então, e há diferentes aspectos acerca deste chamado de Deus ao Israel do Velho Testamento and the church today e à igreja dos dias de hoje, in our New Testament age no nosso tempo do Novo Testamento, that are very similar. que são muito similares.
Both Israel and the church are called by sovereign grace out of this world. Quer Israel como a igreja são chamadas por graça soberana para fora deste tempo. Both are called by God into a covenantal relationship with Him, Ambas são chamadas por Deus para terem uma relação pactual com Ele to accomplish a vital kingdom task. e para cumprirem, realizarem uma tarefa fundamental, vital para o reino. And both are called to worship God in community. E ambos são chamados para uma vida comunitária em Deus. And both are called to a future inheritance in the heavenly Canaan. E também chamados para uma herança futura na Canaã celestial. So when Jesus says, my church, in Matthew 16, Então aqui em Mateus 16, quando Jesus diz a minha igreja, He's claiming God's people as His own. Ele está a clamar o povo de Deus como sendo pertence sua, posse sua. So the ecclesia is His assembly, His people. Então a eclésia é a sua assembleia, o seu povo. People bound to Him far more closely even than family or friendship. Pessoas que são ligadas a Ele com uma tal profundidade que estão mais próximas que a própria família. The ecclesia is a people bonded to Christ in love Então, a eclésia é um povo ligado a Cristo em amor and in forgiveness e em perdão and in dependence. e em dependência. And so Christ starts this small group called the church of ordinary people. Então Jesus começa ali este pequeno grupo de pessoas comuns chamada a igreja. He says to this motley group of 12 men, you belong to me. E ele diz àquele grupo de 12 pessoas normais, vocês pertencem-me. And the word my in the original Greek is moved from its normal grammatical position. E então esta palavra meu, no original grego, ela é mudada na sua posição habitual, gramatical, a posição gramatical habitual, And thrown to the front of the sentence to give it emphasis. passa para a frente da frase para lhe dar precisamente mais ênfase. This is what gives the church its value. E é isso que dá à igreja o seu valor. My church. Ser a minha igreja. You see, if I were to auction off this pen to you tonight, Vejam, se eu quisesse leiloar-vos esta caneta, a cada um de vocês aqui presente na sala esta noite, would you give me €1 for it? I doubt it. vocês davam-me o quê? €1 por ela? Tenho dúvidas. But if I said to you, you know, this is the pen, and it was true, that John Calvin wrote the Institutes with. Agora imaginem, e é verdade, que esta foi a caneta com que João Calvino escreveu as Institutas. You'd give me, some of you would give me a couple $100 for it. Alguns de vocês dar-me-iam pelo menos umas centenas de dólares. You see, that's what gives the church its value. She belongs to Jesus Christ. Então vejam, é por isso mesmo, por causa de a quem ela pertence, a igreja, que nós devemos dar-lhe o valor que ela tem. The church is His by gift. E a igreja é dele por dom, por dádiva de Deus. For all that the Father gives Him shall come to Him. Porque tudo o que o Pai lhe dá será dele. And the church is His by promise. A igreja também é dele por promessa. For the Father promised her to His Son. Pois o Pai prometeu-a ao seu Filho. And the church is His by purchase. E também a igreja é sua por aquisição, por Because compra. Jesus has bought her with His own precious blood. Porque ela foi comprada por preço, o preço do precioso sangue de Jesus. And what a price He had to pay. Que grande preço que foi pago. The price of Calvary. O preço do Calvário. Grande preço que foi pago. Jesus loved the church, Paul says, so much that He gave Himself for her. Paulo diz que Cristo amou a igreja tanto ao ponto de se entregar por ela. And Paul says He purchased her with His own blood. E que a comprou com o seu próprio sangue. You know, if you go to Israel today E vejam, se até no dia de hoje forem a Israel and you stand at the place that supposedly was Calvary, e estiverem ali naquele local onde supostamente foi o Calvário, it looks quite tidy and touristy. ele parece bastante limpo, arrumadinho, é um lugar turístico, não é? But when Jesus died there, it was anything but that. Mas quando Jesus ali padeceu e morreu, era tudo menos isso. There were 3 crosses and 3 naked bodies hung upon them.
Existiam ali 3 cruzes e 3 corpos despidos que estavam pendurados nelas. And the soldiers and the spectators E os soldados, aquela assistência, and the priests and the elders e os sacerdotes, os anciãos, were hurling their hate against Jesus. estavam a enviar, a lançar todo o seu ódio para cima de Jesus. And the only one who dares to speak up for him is a despicable, dying thief. E o único que acaba por ter a coragem de levantar a sua voz para de alguma forma o defender é aquele ladrão desprezível que estava crucificado ao seu lado. And Jesus is hanging there between earth and heaven. Earth and heaven. E Jesus está ali pendurado naquela cruz entre a terra e o céu. He's rejected by heaven and earth and hell. E é rejeitado por todos, pelo céu, pela terra. He seems forsaken by all. Parece que foi abandonado, esquecido por todos. Even the face of his own father is turned away from him. E é verdade, porque a própria face do seu pai se virou para longe dele. And the disciples have deserted him. E os próprios discípulos desertaram e o deixaram só. And he's in agony. E ele está em agonia. And he cries out that incredible cry of forsakenness. E ele lança aquele brado, aquele incrível brado de abandono. My God, why hast thou forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Why? Porquê? For sinners like you, Por causa de pecadores como tu e eu, like me, como eu, so we can be his bride. para que possamos ser a noiva. And you see, the point is this. Então agora vejam, um ponto é este. If Jesus has done so much to die for us, Se Jesus fez tanto shall que we morreu not, por nós, shall we not do everything to live for him? não devemos nós fazer tudo o que podemos para viver para Ele? That's why you see the church is so precious to him. Então é por isso que a igreja é tão preciosa para o Senhor Jesus. He gave his blood for her. Ele deu o seu sangue por ela. When I was 16 years old, I had a brother who was 19. Quando eu tinha a idade de 16 anos, tinha um irmão que tinha 3 anos mais, tinha 19. And he had just become engaged already to a young, wonderful woman. E ele, nessa altura, tinha acabado de noivar, portanto, uma bonita moça. But I had the audacity as a younger brother to criticize his Mas eu, fiancée. como jovem que era, tive a audácia de criticar a sua noiva. When we were driving down the road, Estávamos num carro, numa estrada. and he stopped the car on the side of the road. E então ele estava a conduzir e parou o carro à beira da estrada, He turned off the engine, desligou o motor and he put his finger in my chest 3 times. e ele pôs o seu dedo no meu peito 3 vezes. He said, "Don't you ever criticize my woman again." E disse mal como isto: nunca mais tu vais criticar a minha noiva, She's going to be my bride. porque é isso que ela vai ser, a minha esposa. I got the point. Então eu fiquei, ok, já entendi. But you see, why do we think, also as ministers sometimes, that we can so easily and lightly criticize the church as the bride of Jesus? Mas vejam quão facilmente, muitas vezes, e até alguns de nós, pastores, missionários, temos esta audácia e achamos que é uma coisa leve podermos criticar a igreja. I mean, my brother was upset, but he didn't die for his fiancée. Quer dizer, o meu irmão, ele ficou zangado comigo, mas ele nem sequer tinha dado a vida pela sua futura esposa. If Jesus loved his bride so much that he died for her, Se Jesus amou de tal maneira a sua igreja a ponto de morrer por ela, what makes us think that we have the right to lightly criticize her? o que é que nos leva a nós a crer que temos o direito de a criticar de forma tão trivial? Does that mean then that we can never criticize the church? Isso quer dizer que nós nunca podemos criticar a igreja? Yes, we can. Sim, podemos. But then, like Jeremiah, Mas numa postura como a de Jeremias, with the tears streaming down our face, com lágrimas nos nossos olhos e a correr pela nossa face, pleading for God to send reformation and revival to his bride. clamando a Deus por restauração para a sua noiva. You see, Jesus did everything to win the status of the church so he could say, my church. Então vejam, Jesus fez tudo o que estava ao seu alcance para poder chamar de sua igreja. But he didn't only die for her, he now lives for her. Ele não apenas morreu por ela, ele hoje vive por ela, At the Father's right hand, ao lado direito do seu Pai, interceding for her all the time. intercedendo pela igreja a todo o tempo. Hebrews 7 says he ever lives
to intercede for us, dear believers. Hebreus 7, yeah? Hebrews 7. Yeah. Hebreus 7 diz que Ele vive para sempre para interceder por nós. Did you ever think about that as a pastor? Como pastor, já uma vez pensaste nisso? That Jesus is interceding for you as a pastor every single second of every single day? Que a cada segundo de cada dia Deus, o próprio Filho Jesus, está a interceder por ti? And interceding for every one of your believing members every single second of every single day? E a cada segundo de cada dia a interceder por cada membro, cada crente da tua igreja? Do you realize how hard he is still working for his church? Já viram o quão arduamente Ele ainda hoje continua a trabalhar pela sua igreja? So that the church can have this lofty status of being his church. Para que a igreja possa ter este estatuto superior de ser a sua igreja. See, the church doesn't belong to us. A igreja não nos pertence a nós. People will sometimes use your name and say, oh, that's Pastor so-and-so's church. Muitas vezes isso acontece e nós dizemos que a igreja é a igreja do pastor A ou B. But that is completely wrong. Mas isso está errado. It's Jesus Christ's church. É a igreja de Jesus Cristo. And you see, what Jesus Christ does is he sends out his Holy Spirit, Então o que Jesus faz é Ele envia o seu Espírito Santo, the Spirit of Christ. o Espírito de Cristo. So that Calvin said, in every sermon there are two preachers. Então, a tal ponto que Calvino dizia que em cada sermão há dois pregadores. There's the physical one Existe o pregador físico, behind the pulpit. Well, aquele que está por trás do púlpito. tonight there's three preachers. Bem, esta noite parece que há três And there's a translator. e existe o tradutor. And then there's the Holy Spirit who takes the word and he brings it home like an arrow shooting it out of a bow to every sinner's heart. Então, e depois existe o pregador espiritual, aquele que como que com alvo, com arco e flecha, está pronto a enviar a mensagem direito ao coração de cada um dos que está a ouvir. Bringing to every heart exactly what that heart needs. Precisamente aquilo que cada um desses corações precisa ouvir. My church. A minha igreja. Christ is constantly working to glorify himself through his church. Cristo trabalha constantemente para se glorificar através da sua igreja. And so from heaven he calls and he sends men like you E então, desde os céus, Ele te chama e envia homens como tu to proclaim his gospel. para proclamar o seu evangelho. He takes men like Peter who denied him Pega em homens tais como Pedro, que o havia negado, and he sends them out e o envia, and he makes them bold e fala-os ousados, to proclaim the whole counsel of God. para proclamar todos os conselhos de Deus. And so the same Peter who denied him, E então aquele mesmo Pedro que o havia negado, the Holy Spirit uses to the conversion of 3,000 people in one sermon. o Espírito Santo utiliza para a conversão de 3.000 almas num só sermão. My church. A minha igreja. You see, sometimes we don't like to think of it this way. Então vejam, algumas vezes, e nós tendemos a não pensar ou não a ver isto bem desta forma, But actually, the church is the most important and the most long-lasting institution on earth. mas na verdade a igreja ela é a instituição mais importante e cuja vida é mais duradoura em toda a terra. We tend to think that our family is the most important. Muitas vezes tendemos a pensar que a nossa família ela é o mais importante. In America, it goes like this. Nos Estados Unidos é algo como isto. Pastor, first thing is always your family. Pastor, a primeira coisa se tem que vir sempre é a tua família And then is the church. e depois a igreja. I think that's a false dichotomy. E eu acho que isso é uma dicotomia falsa. We must love our families. Nós devemos, de facto, amar as nossas famílias. We must treasure our wives and be examples as fathers and husbands. Devemos valorizar as nossas esposas e ser exemplos como pais ou como maridos. But did you ever think of it this way? Mas já alguma vez pensaram disto desta forma? That my goal as a father and as a husband Que seja na nossa função de pais ou de maridos, is to sanctify my wife a nossa função é de santificarmos as nossas esposas and rear my children with the prayer e dirigir, através das orações, That os my- meus filhos, that my training of my children, de forma que estejamos a formar os nossos filhos, will be used by the Holy Spirit de forma a ser utilizada pelo Espírito Santo, to fold them into the larger family of God. de maneira que, em última análise, eles venham a ser
englobados na grande família de Cristo, que é a igreja. Because my limited earthly family Por causa que a minha família terrena limitada is only a temporary institution. é apenas uma instituição temporária. And the eternal family of God Mas a família eterna de Deus will abide forever in glory. vai habitar para sempre na glória. And so that's why my church, which consists of millions of people, Então é por isso que a minha igreja, aquela que consiste de milhões de pessoas, is such an important institution, é uma instituição tão importante, for it will last forever. porque ela dura e prevalece para sempre. But now Jesus speaks also about the church's substance. Mas depois nós vemos que Jesus vai falar também acerca da substância da igreja. Jesus says, "Upon this rock I will build my church." Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Wars have been fought over these words. E guerras já foram travadas à volta destas palavras. People have shed their blood over these words. Houve pessoas que verteram o seu sangue por causa destas palavras. Theologians have spilled ink over these words. Teólogos escreveram rios de tinta por causa destas palavras. Church leaders and synods have argued over these words. Líderes de igrejas, sínodos foram convocados para debater estas mesmas palavras. These words are inscribed in letters of gold on St. Peter's in Rome. Na igreja de São Pedro em Roma, estas palavras elas estão escritas em letras douradas. You know that, especially in a Roman Catholic country like Portugal, E aqui num país como Portugal, um país predominantemente católico romano, that Roman Catholicism says these words refer directly to Peter himself. que a Igreja Católica aclama que estas palavras elas se referem diretamente à pessoa de Pedro. Peter is the rock, they say. Pedro é a rocha, dizem eles. Well, thank God Peter is not the rock. Bem, graças a Deus, Pedro não é a rocha. Because if Peter's the rock or any man is the rock, Porque se Pedro fosse a rocha, então ou algum homem fosse a rocha, or if you, pastor, are the rock, ou algum destes pastores aqui presentes fosse a rocha, the church is hopeless. então a igreja não tinha qualquer esperança. She's doomed to failure. Estaria condenada a falhar. The rock obviously refers to the confession, the content of the confession that Peter has just made. Então, a rocha, ela refere-se verdadeiramente ao conteúdo da afirmação que Pedro havia feito. 2 verses earlier, 2 versos mais verse cedo, 16. no versículo 16. Thou art the Christ, the Son of the living God. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. And Jesus says, Peter, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. E Jesus lhe diz, Pedro, não foi nem sangue nem carne que te o revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. And upon this same confession, E, tendo por base esta mesma confissão, upon this rock, sobre esta rocha, not the unstable rock of Peter, who will soon deny me, não sobre uma rocha instável como Pedro, que tão facilmente negou a Cristo, but upon the rock of the mighty truth that my Father has revealed to you. mas sobre a poderosa rocha da verdadeira e poderosa verdade que o meu Pai te revelou. The rock of the divine sonship of Jesus. A rocha da divina filiação de Jesus. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. Now, in the New Testament, Agora, no Novo Testamento, there's actually 3 different kinds of rocks or stones referred to. existem pelo menos 3 tipos de pedras, de rochas, a qual nós encontramos referência. First, there is Jesus Christ, who is the chief cornerstone. Em primeiro lugar, temos Cristo, que é referido como sendo a pedra angular, And Paul says e Paulo diz that other foundation can no man lay than the foundation of Jesus Christ. que nenhuma outra fundação pode ser colocada que não a fundação que é Jesus Cristo. But built upon that chief cornerstone Mas construído sobre essa pedra angular is, secondly, aparece em segundo lugar the foundation of the apostles and the prophets. a fundação dos apóstolos e dos profetas. Paul says it this way in Ephesians 2, verse 20. Em Efésios 2:20, Paulo dilo desta forma. Believers are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
baseados na fundação dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a própria pedra angular. So now you have a chief cornerstone. Então, tem a principal pedra angular, Then you have the foundation of the apostles a fundação dos apóstolos And the e prophets. dos profetas, on that cornerstone. naquela pedra angular. And then you have living stones that build the building. E a partir daí temos pedras vivas que irão fazer o resto da construção. And those living stones are individual believers who are born again. E essas pedras vivas é cada um dos crentes individuais nascidos de novo. Turn with me for a moment to 1 Peter 2, Vamos abrir as Bíblias em 1 Pedro verses 4 and 5. 2 e vamos ler 4 até 5. There Peter says that believers come to Christ as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. So ye also, as living stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Então, como lemos, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. So the church's substance is not just the chief cornerstone. Então, a substância da igreja não é apenas aquela pedra angular principal, And it's not just the doctrine of the apostles and e prophets. não é apenas também a doutrina dos apóstolos e dos profetas, And it's not church buildings literally, e não são os edifícios literalmente que constituem as igrejas, but it's individual believers born again by the grace of God, mas são crentes individuais nascidos de novo pela graça de Deus, who are built up on the doctrine of the prophets and apostles, que são colocados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, of which the essence is Jesus Christ, the chief cornerstone. dos quais a essência é Cristo, a principal pedra angular. And that's why our forefathers always made a distinction between the visible church and the invisible church. Por isso, os nossos antepassados faziam esta distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. You see, every time you walk into a church, Então vejam, cada vez que entram dentro do edifício de uma igreja, you see the visible church, you see the people in front of you, vocês veem aquilo que é a igreja visível, as pessoas que estão perante vós. but you don't know who is saved and who is not saved. Mas a verdade é que não podemos dizer com cuidado quem é salvo ou não. It could be in this audience tonight, there are unsaved people as well. Pode acontecer que mesmo aqui, esta noite, neste auditório, possa haver pessoas não salvas. We are never to assume that everyone is saved sitting in front of us. Nunca podemos assumir que quem está sentado à nossa frente, que cada um de vós aqui está salvo. You see, just belonging to a church doesn't make someone a true believer. Vejam, apenas o ser membro, pertencer a uma igreja, não faz de alguém um verdadeiro crente. Any more than owning an organ makes me a musician. Ou não o faz mais do que eu ter um órgão me torna a mim um músico. We must be born again. Nós devemos nascer de novo. We must come to genuine repentance and faith in the Lord Jesus Christ alone. Temos que chegar a um verdadeiro e profundo arrependimento, cuja única saída é o Senhor Jesus Cristo. So it is not dead stones, Peter says, but it is living stones, people that have been made a new creation. Então, como lemos, não falamos de pedras mortas, mas sim de pedras vivas que estão a viver uma nova criação That Jesus uses to build his e church. que Jesus utiliza para construir a sua igreja. And that church E essa igreja is one holy, universal, apostolic church. é uma única igreja santa, apostólica e católica, portanto, universal. That's what we confess in the Nicene Creed. E é isso que nós vemos confessado ali no credo de Niceia. And sometimes it takes faith to believe that. E muitas vezes é preciso bastante fé para acreditar nisso. Because sometimes you're working in a church where it seems like it's anything but oneness. E muitas vezes é preciso realmente essa fé, porque estamos a trabalhar num meio, numa igreja, e tudo o que vemos é tudo menos unidade. You see disunity rather than unity. Vemos desunião ao invés de união. You see unholiness rather than holiness. Ou vemos impiedade ao invés de santidade. You see denominationalism rather than Catholicity. Ou vemos denominacionalismo ao invés de catolicismo ou universalidade. You see a church that is being torn apart by human personality.
e vemos igrejas que estão a ser rasgadas, destruídas por causa de personalidades humanas. And you get discouraged by lukewarm members, Ou podemos ficar desencorajados por causa de membros que são mornos, or struggle for power among the members, ou por lutas de poder entre os membros, or lack of church discipline, ou falta de disciplina, or worldliness, ou mundanismo, or where politics may usurp the gospel. ou muitas vezes até a própria política que entra e que tenta usurpar o lugar do Evangelho. And you say to yourself, what is going to happen to the church? E somos levados a perguntar, mas o que vai realmente agora acontecer a esta igreja? The church seems so sick, A igreja parece-nos tão doente, so frail. tão frágil. Well, John Calvin addressed that question already. Bem, Calvino já falou acerca dessa questão. He said, you don't abandon a sick mother. Ele diz que não se abandona uma mãe doente. And though the church appears to age and to fail, E ainda que a igreja aparente envelhecer e falhar, we still love her ainda assim devemos amar. because she's Christ's bride Porque ela é a noiva de Cristo. and she cannot ultimately fail E em última medida não pode falhar. because Jesus has promised he will build his church. Porque Jesus, ele mesmo, prometeu que vai edificar a sua igreja. So you see, this text doesn't only address the church's status and the church's substance, Então vejam, este texto ele não está apenas a falar acerca da condição da igreja e acerca da substância da igreja, but also the church's success. mas também nos fala acerca do terceiro ponto que tínhamos visto, o sucesso da igreja. And in these three wonderful words, I will build, E nestas três maravilhosas palavras, eu edificarei, em português. Duas. Jesus does 5 wonderful things Jesus nos mostra 5 maravilhosas verdades. in which he affirms the church's success. E nessas afirmações, ele reforça a ideia do sucesso da igreja. Number 1, Em primeiro lugar, he declares the church's indestructibility. ele declara a indestrutibilidade da igreja. He says the gates of hell or Hades lead to more than death. Ele fala acerca das portas do inferno ou do Hades que levam a mais do que a mera morte, They lead to all the powers of darkness and evil. que nos levam a todos os poderes da escuridão e do mal. Jesus sees Hades, as it were, as an organized city with gates. E Jesus olha para este Hades como uma cidade organizada, com portões. But he says, even the gates of hell shall not prevail against the church of Mas God. ele diz que mesmo esses portões, os portões do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. The church will lose many skirmishes, but she will not lose the great war. A igreja pode mesmo perder diversas batalhas ou escaramuças, mas não vai certamente perder a guerra. The seed of the woman A semente da mulher is stronger than the seed of the serpent. é mais forte do que a semente da serpente. Jesus Christ is more mighty than Satan. E Jesus Cristo mais forte que Satanás. And so, pastor, you need to take the long-term view of your church. E então, pastor, deixa-me encorajar-te que tens que olhar no longo prazo para a tua igreja. You know, I've been in my present church for nearly 30 years. Vejam, por exemplo, o meu caso. Eu estou na igreja onde pastorei atualmente há sensivelmente 30 anos. And sometimes I get discouraged when I see little progress. E há momentos em que eu vejo que estamos a progredir pouco e realmente me sinto desencorajado. And you know what I do then? E sabem o que eu faço nesses momentos? I just look around the church Apenas olho assim para a congregação and I see that man over there who was converted 13 years ago under my preaching. e vejo aquele homem que está ali sentado e que há 13 anos atrás se converteu depois de uma das minhas pregações. And I see that elder over there who was converted 25 years ago under my preaching. E vejo aquele ancião ali que a situação é a mesma, se converteu há 25 anos depois de uma das minhas pregações. And then I look at that young person I talked with last week about the condition of her soul. E depois vejo ali sentada também aquela pessoa jovem a quem eu falei há umas semanas acerca da condição perdida da sua alma. I look around Eu olho à volta and I see that God has worked e vejo que Deus tem trabalhado and that God is working e que Deus está a trabalhar and that he will build his e church que Ele edificará a sua igreja long term. a longo prazo. Sometimes it goes in ups and downs. E muitas vezes esse percurso ele tem altos e baixos. Sometimes there's a wonderful influx of new converts. Muitas vezes podemos receber um influxo grande de novos crentes. And then there's a dry patch. E depois existe ali um período de seca.
But you keep on, Mas nós mantemos-nos keeping firmes. on. Devemos continuar firmes, You keep on preaching. continuar a pregar o You Evangelho keep on believing in preaching. e a acreditar na pregação You do keep on Evangelho. praying for the Holy Spirit. E devemos continuar a orar na força do Espírito You Santo keep on clinging to the promises of God, e a ficar arraigados às promessas de and Deus. especially this promise. E especialmente a esta promessa, The church is not in your hands. que a igreja não está nas nossas mãos, It's in the hands of him who bought her. mas está nas mãos daquele que a comprou. It's in the hands of him who keeps her. E é nessas mãos, It's in the aquele que as hands of your preserva, Lord and Savior, as mãos do nosso Senhor e Salvador, the one who called you and sent you, aquele que também te chamou e te enviou, and he'll keep you and preserve you. e que também te vai manter e te vai preservar. You be faithful. Sejam fiéis, Keep doing the work. continuem a fazer a obra, He will bless it. e Ele irá abençoá-la. And the church will never die. E a igreja nunca irá morrer. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. The church may stagger, Então a igreja muitas vezes pode como que cambalear, and you may stagger too. e até nós podemos passar por momentos em que vamos fazê-lo. But when you stay close to God, Mas quando nos mantemos juntos a you Deus preach His word faithfully, e que pregamos fielmente a sua palavra, He'll bring you through. Ele vai nos ajudar a atravessar as adversidades. You know what Matthew Henry said about the church? Sabem o que Matthew Henry falou acerca da igreja? In every age, there have been those who predict her ruin, Que em todas as eras da história houve aqueles que vinham a clamar a sua ruína. but the redeemed in glory will be rejoicing in Christ, Mas que aqueles que foram redimidos na glória vão estar regozijando-se em Cristo, while those who predicted her ruin will be on the bottom of hell. enquanto todos aqueles que predisseram essa ruína estarão lá sofrendo no fundo do inferno. And John Flavel, a Puritan, said this: E John Flavel, um puritano, disse também algo como isto: Don't bury the church before she is dead. não enterreis a igreja antes dela estar morta. The church is indestructible. A igreja é indestrutível. Secondly, Em I segundo- will build refers to the church's wonderful institution. Em segundo lugar, eu vou edificar ou edificarei, refere-se à maravilhosa instituição da igreja. You see, Jesus just pronounces this wonderful text about the church for the first time in the New Testament. Vejam, Jesus ele proclama este maravilhoso texto pela primeira vez no Novo Testamento. Later on, he will give many directions for the church, E mais tarde ele dá diversas direções para a igreja, especially through Paul's letters to Timothy. sobretudo através das epístolas de Paulo a Timóteo. He will talk about the institution of the church, Vai falar acerca da instituição da igreja, the beautiful organization of the church, da bonita, da maravilhosa organização da igreja, how to establish ministers and elders and deacons. como serem estabelecidos os pastores, os diáconos, anciãos. He will tell us how to worship in church. Vai nos ensinar acerca da forma como a nossa adoração deve ser dada a Ele na igreja. And John Calvin put it this way: E Calvino coloca-o desta forma: In ourselves, we are all miserable sinners. nas nossas almas somos todos pecadores miseráveis, But God has so organized the institution of the church mas Deus organizou a instituição da igreja de tal maneira to meet our needs perfectly, que venha e preencha as nossas necessidades de forma perfeita. so that we who are weak in ourselves Então assim, nós que somos fracos em nós mesmos, may be made strong in Christ. possamos ser feitos fortes em Cristo. And so Calvin said, we need the authority of preaching. E então Calvino diz que precisamos da autoridade da pregação. We need the rule of elders. E precisamos do governo dos anciãos We need the compassion of deacons. e da compaixão dos diáconos And we need the communion of saints e da comunhão dos santos to assist us, para nos assistir, apoiar, to teach us, para nos ensinar, to nurture us, para nos nutrir and to mature e us. para nos amadurecer. And so you see, we all need each other. Então vejam, isto quer dizer que todos precisamos uns dos outros. And then Calvin added something that's absolutely beautiful. Então Calvino ainda adiciona algo que é maravilhoso. He said, God did not give all the church's gifts to any single individual. Então ele diz que Deus não deu todos os dons espirituais a todos eles, a cada um dos crentes individualmente. He said, because we need to learn that we all need each other in the church. Precisamente porque na igreja temos que aprender que todos precisamos uns dos outros. And so when we look around at the church and its institution, Então quando eu olho para a igreja e a sua instituição,
We should not be discouraged when we don't see much progress. Não nos devemos sentir de facto desencorajados quando não vemos ela a progredir, se calhar na medida ou no ritmo que gostaríamos. But we need to remember the church is in process of being built. Mas temos que nos relembrar que a igreja está num processo de construção. Building sites are not beautiful places. E de facto, se forem ver, os locais de construção de obras não são sítios bonitos. There's scaffolding all around the buildings. Estão sempre ali as gruas a trabalhar, a mexer a terra. And there's wood and stones laying in different places in the water. Espalhados por todo o lado, há lama, há bocados de madeira, materiais de construção espalhados com desordem aparentemente em todo o lado. A building site is a mess. E de facto um estaleiro, essa palavra que me faltava, é uma ruína. É And maybe you say, well, it seems like I've got all the messy people in my church. E talvez tu mesmo, quando olhas para a tua congregação, vês, bem, aqui estou eu, tenho perante mim, fiquei com todas estas pessoas desarrumadas, desconjuntadas. Well, may I say it politely? Deixem-me dizê-lo de forma politicamente correta. Your church does not have a perfect pastor either. A tua igreja também não tem um pastor perfeito. You see, we're all of us, as ministers too, we are works in progress. Vejam, todos nós, enquanto pastores, também, nós somos também trabalho que está a ser feito em construção. God is emptying us E Deus nos está a esvaziar to fill us with Himself. para que depois possa encher-nos dele mesmo. He must increase, E devemos nós crescer. and I must decrease. Ele deve crescer em nós para que nós mesmos, o nosso eu, possa diminuir. And when I look at the corruption of my own heart, E quando eu olho para a corrupção do meu próprio coração, I will have much compassion começo a ter muito mais compaixão on my needy church members. em relação aos membros necessitados da minha igreja. And I will believe in the church's institution E eu continuarei sempre a acreditar na instituição da igreja as designed by God como sendo um desenho de Deus, to meet the needs of myself as well as my needy people. feito para vir ao encontro das minhas necessidades, bem como daquele povo necessitado que está diante de mim. But then thirdly, there is a wonderful individuality in this building. Em terceiro lugar, neste edifício encontramos uma outra característica, que é a sua maravilhosa individualidade. God builds His church corporately by building His church individually. Deus constrói a sua igreja corporativamente ao mesmo tempo que está a construí-la individualmente. Every one of us individually is under construction. Então, cada um de nós individualmente está neste processo de construção. And some of us have a long ways to go. E muitos de nós ainda temos um processo bem longo para trilhar. But God knows how to build every single individual believer. Mas a verdade é que Deus sabe como há de fazer o trabalho com cada um de nós individualmente, cada crente individualmente. How to save each one, Como é que há de salvar a cada um, how to keep each one saved, como é que há de manter a cada um salvo and how to ripen each one for glory. e como levar a cada um até à glória. And He leads no two of His sheep in exactly the same way. E ele não lidera, não guia duas das suas ovelhas da forma exatamente igual. You know, I once took my son hunting in South Africa. Deixem-me contar-vos uma história. Certa vez levei o meu filho à África do Sul para fazermos caça. My son loves to hunt. E ele gosta muito de caça. And in the hunting process, I accidentally wounded a large animal called a wildebeest. Então, naquele processo, enquanto estávamos ali a caçar, eu de uma forma inadvertida feri um grande animal, um gnu. And our hunting guide said, "We'll track this wildebeest down." E o nosso guia, ele olhou para nós e disse, nós vamos descobrir onde está este gnu que tu feriste. And so we went into the path where the wildebeest was. E então, quando nós nos dirigimos ao local que vimos que ele tinha sido atingido, But to my dismay, I saw the footprints of about 20 wildebeest. para meu desencorajamento, nós começámos a olhar e no chão víamos as pegadas talvez de alguns 20 gnus diferentes. And I said, "This is hopeless." E eu disse, ok, não há esperança, não vale a pena. "Oh no," the guide said. E o guia virou-se para mim e disse, não, "You see the blood along those tracks? estás a ver ali naquele trilho, o sangue? We'll follow those tracks." Vamos seguir aquele. I said, "But how can you follow those tracks? All the tracks look just alike." Mas como é que tu consegues seguir precisamente aquele trilho? Todos eles estão misturados e parecem todos iguais. "Oh no," he said. "Every one of these wildebeest has just a little bit something different in their footprint." E ele disse, não. Cada um destes gnus há
qualquer coisa diferente na pata que faz com que o seu trilho seja específico. And trust me, I can recognize this wildebeest footprint. E garanto-te, eu consigo reconhecer a pegada deste gnu em especial. And he could. E a verdade é que ele podia. And he did. E fê-lo. And you see, your heavenly Father E agora vejam, o nosso Pai Celestial has peculiarly designed you to be you desenhou-te a ti em específico para seres tu mesmo. and to save you in your particular way that is most suitable for you. E também desenhou a forma de salvar-te da maneira que ele sabia que iria encaixar melhor em ti. He knows your fingerprints. Ele sabe precisamente as tuas impressões He's digitais. made you unique. Ele fez-te único. And he will lead you uniquely to glory. E também te irá dirigir, orientar de forma única até à glória. And that is one of the most beautiful things about being a pastor. E essa é uma das coisas mais maravilhosas acerca do ofício de pastor. It's also one of the most beautiful things about being a seminary president, as I have the privilege to be. E também é uma das coisas mais maravilhosas acerca de ser um presidente de seminário, como eu tenho o privilégio de ser. We get students from all kinds of countries, Nós recebemos estudantes de toda a parte do mundo. all around the world. Todo o mundo. And when they first come each semester to our school, E então a cada início de semestre, quando eles chegam até à nossa escola, my wife and I have all the new students gather in our home for a meal. eu e a minha esposa temos este hábito de reuni-los a todos numa refeição em nossa casa. And after supper, every one of them will tell 5 minutes each their conversion story. E então após a refeição, cada um deles tem 5 minutos para nos contar de forma resumida como foi convertido. And they are so different from each other, E são todos tão diferentes uns dos outros. from so many different cultures. Diferentes culturas. And yet they are all the same. E ainda assim todos They all salvos da became mesma. sinners, E ainda assim eles são todos iguais. Todos eles eram pecadores, lost sinners before God. pecadores perdidos antes de Deus. And they were all led to Jesus E Christ todos eles foram dirigidos, levados até Jesus to find their all in Him. para chegar à sua plenitude nele. But each one was led in their own way. Mas cada um deles foi levado até esse ponto da sua própria forma. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. And then fourthly, the church has a wonderful inheritance. Quarto lugar, olhar a igreja como sendo uma maravilhosa herança. Turn with me to 1 Peter chapter 1. Vamos até 1 Pedro, capítulo 1. There Peter says in verses 3 and 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. 3 and 4, right? 1 Peter 1, 3 and 4. Então diz assim, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. An inheritance incorruptible. Uma herança incorruptível. I will build my church for eternity. Eu irei edificar a minha igreja para a eternidade. I will be with my church in glory. Estarei com ela na glória. Not one shall fall away. Ninguém irá perder-se pelo caminho. All my church shall inherit a perfect salvation. Toda a minha igreja receberá como herança esta salvação perfeita. Salvation from Satan. Salvação de Satanás. Salvation from this enticing world. Salvação deste mundo tenebroso. Salvation from my own old nature. Da minha própria velha natureza. And all sins shall be left behind. E todo o pecado será deixado para trás. All good shall be walled in. E todo o bem será incorporado em cada All um de evil nós. shall be walled out. E todo o pecado deixado fora. And there will be no more temptation. E não haverá mais tentação. No more temptation to be tempted. Não mais tentação de sermos tentados. And that glorious inheritance will consist of perfect worship. E então, nesta gloriosa herança, teremos uma maravilhosa e perfeita adoração. Serving God. Servindo a Deus. Co-ruling with Christ. Co-governando com Ele. Praising and singing His glory. Louvando e cantando a sua glória. Having eternal fellowship with the triune God and with the saints and the angels. Tendo uma comunhão perfeita com o Deus triuno e com os anjos e todos os santos. And that inheritance will be a perfect place. E esta herança vai ser num lugar perfeito. With a perfect God. Com um perfeito Deus. And perfect mansions. E, I'm sorry? Perfect mansions.
e mansões perfeitas, and perfect light, e luz perfeita, and perfect gold, e ouro perfeito, and perfect feasting with him who is at the Father's right hand. e celebrações perfeitas com aquele que está à direita do Pai. But above all, Mas acima de tudo, there will be perfect communion with God. vai existir esta comunhão perfeita com I will Deus. enjoy knowing my Savior Cada um de nós terá a possibilidade de conhecer o nosso Salvador and seeing him e vê-lo and loving him e amá-lo and praising him e louvá-lo and forever basking in his smile e para sempre ficar regalados pelo seu sorriso and forever bathing in his glory e para sempre banhar-nos na sua glória and forever feasting in his e presence para sempre festejarmos na sua presença and forever being married to him in perfect utopian e marriage. para sempre estarmos casados com ele nesta ideia utópica deste casamento perfeito. What a wonderful Que inheritance. maravilhosa herança. My dear fellow pastor, Meu caro amigo pastor, if you have struggles here se tens lutas aqui with yourself and with the church, contigo e com a tua igreja, be of good cheer. fica tendo bom ânimo. You're on your way to a perfect church Estás a caminho do local onde vais ter a igreja perfeita, where the scaffolding will be taken down, onde tudo o que daqueles tapumes vão ser deitados abaixo. where there will be no more messes, Não vai haver mais confusão, mais no lixo. more disagreements with your elders, Não vai haver mais desacordos com os teus anciãos. but Jesus Christ will be all and in all. Mas Jesus Cristo vai estar em todo e em todos. Even Luther and Calvin will agree on everything there. Até Lutero e Calvino vão concordar em tudo ali. There'll be one unity, Vai haver uma perfeita e única união. and everyone will be focused on E Jesus, todos vão estar focados em Jesus. and no personality problems. E nenhuma personalidade vai causar problemas. An eternal, perfect church. Uma igreja eterna e perfeita. And then finally, E então, por fim, the church has a wonderful invitation. a igreja como um convite maravilhoso. And I want to just conclude with this in the form of a story. E eu quero apenas concluir com isto em forma de história. In the 19th century, there was a Scottish Highland shepherd boy. No século XIX havia este rapazinho pastor nas terras altas da Escócia who bedded down his sheep one night que em certa noite colocou para dormir as suas ovelhas in a large valley. num vale bem largo And a bit of a ways away, there was a viaduct going across the valley. e em determinado local desse vale existia ali um viaduto. And that night, there was a great storm. E nessa noite houve uma grande tempestade. And in the morning, when the shepherd boy awoke, De manhã, quando aquele rapazinho, aquele pastor acordou, he saw with horror that the train track was laying in the valley, broken. com horror, aquele rapaz viu que nesse viaduto passava a linha férrea e, portanto, tinha sido abatida e os carris estavam abatidos sobre o vale. And he ran up the embankment to try to reach the train before it was coming. E ele subiu aquela colina até ao sítio onde a linha continuava intacta, na esperança de tentar avisar o próximo comboio que passasse ali. And he made it in time. E ele conseguiu chegar lá a And tempo. he waved to the conductor to stop. E então ele começou a fazer assim aos braços para ver se o maquinista parava. But the conductor just waved him away. Mas apenas o maquinista lhe fazia sinais para sair da frente. And so the boy threw himself across the E track. então aquele rapaz pastor, ele se lançou sobre And os the conductor carris. slammed on the brakes E o maquinista tentou pisar o mais forte que conseguia nos travões. and ran over the boy. Mas não conseguiu parar a tempo e passou por cima do pastor. But the train stopped before it plunged into the valley. Mas a verdade é que esse comboio parou exatamente no momento antes de se precipitar sobre o vale. The people on the train jumped out. As pessoas que estavam no comboio começaram a sair, They ran to the valley. começaram a correr em direção ao vale, They looked down and saw the track broken. olharam e perceberam que os carris estavam completamente destruídos e partidos e tinham caído. And then they saw the shepherd boy E então broken. olharam e viram aquele rapaz, aquele pastor completamente... And no one said a word. e ninguém foi capaz de pronunciar uma palavra. Until finally, one old man spoke. Até que finalmente um senhor mais idoso falou He said, that boy there, e disse: aquele rapaz, he saved my life. ele salvou a minha vida. Oh, my dear friend, for you and for your churches, Meu caro amigo para ti, para as tuas igrejas, we need to stop the train of our lives. temos que fazer parar o comboio das nossas vidas. We need to consider our ways and repent of our sin. Temos que considerar os nossos caminhos, arrepender-nos do nosso pecado
and turn to the Lord Jesus, who throws himself across the track of our lives, even right now. E virarmos-nos, ainda que seja neste preciso momento, para o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, que se lançou para os carris da nossa vida. And not rest until we too can say, E que não descanses enquanto não possas também dizer: that God-man there, that God-man hanging there, aquele Deus-homem pregado naquela cruz, he saved my life. ele salvou a minha vida. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we love the church Deus gracioso, nós amamos a igreja because she's the bride of Jesus porque ela é a noiva de Jesus. and because of the great price that he paid to save her E por causa do grande preço que ele pagou para nos salvar, and because of the great work he is now doing to keep her e saved por causa do grande trabalho que ele ainda hoje faz para nos manter salvos, and because of the great joy we will one day have in heaven with him, e por causa do grande gozo que um dia vamos ter no céu com ele. in that eternal triumphant church E que essa igreja eterna e triunfante, which will finally be perfect, que finalmente será perfeita, a perfect bride for a perfect bridegroom, uma perfeita noiva para um perfeito noivo, with perfect bodies and perfect souls, com perfeitos corpos e almas perfeitas, to praise thee with perfect praise forever. para te louvar com louvor perfeito para todo o sempre. Oh God, Ó Deus, humble us por favor, humilha-nos and help us to go back to the church's work site e ajuda-nos a voltar para aquele local de construção das nossas igrejas and continue the work with e courage, continuar o trabalho com coragem, trusting thy promises, confiando nas tuas promessas, remembering the church's status, lembrando a condição, o estado da igreja, remembering the church's substance, a sua substância and remembering the church's e success. também lembrando o seu sucesso. In Jesus' name No we nome pray. de Jesus nós Amen. oramos. Amém.